Quando a carteira tem cadastro duplicado, a conta mente. Você acha que tem três clientes pequenos, mas pode ser um cliente só dividido em vários registros, escondendo faturamento, recorrência e valor real. O primeiro passo é juntar o que é da mesma pessoa ou empresa, para enxergar a carteira de verdade. E a pergunta é: esse cliente é três ou é um só? A resposta muda toda a análise. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! Quando o cadastro duplica, a carteira mente. O mesmo CNPJ aparece com nomes diferentes, o mesmo nome ganha códigos distintos e até matriz e filial viram clientes separados. Aí a receita fica espalhada e a recorrência parece menor do que é. Pergunta simples: esse cliente comprou uma vez ou quatro? A resposta certa só aparece quando a gente une tudo em um único registro. Quando cadastros se repetem, a carteira mente. Pense em um cliente com 80 mil em um cadastro, 25 mil em outro e 15 mil em um terceiro. No relatório comum, parecem três clientes. Na verdade, é uma só relação de 120 mil. Pergunta rápida: qual é o erro da análise? Tratar cada cadastro como cliente diferente. Quando um cliente aparece duplicado, a carteira começa a mentir. O faturamento parece menor em um cadastro, a recorrência fica subestimada, o churn parece maior e a carteira ativa fica inflada. Exemplo simples: a mesma empresa compra em dois cadastros e você acha que são dois clientes diferentes. A pergunta é: quantas decisões erradas nascem daí? Muitas. Por isso, limpar duplicidade é base para ler a carteira direito. O problema não é só ter cadastro duplicado. Às vezes, um registro é o cliente, outro é a unidade, outro é o grupo econômico e outro é quem paga. Se você junta tudo como se fosse uma coisa só, a carteira mente, o faturamento distorce e a recorrência parece maior ou menor do que é. A pergunta certa é: qual entidade esse cadastro representa? Agora que o impacto ficou claro, vamos definir o que significa ser o mesmo cliente. Um cadastro tem um identificador interno e uma chave de negócio, como o CNPJ, CPF, e-mail corporativo ou contrato. O erro é tratar o identificador como identidade real. Pergunta rápida: se dois registros são da mesma empresa, quantos clientes existem? Pausa. Resposta: um só, pela regra de negócio. Para definir a identidade do cliente, a gente cruza campos que quase nunca mudam: documento, como o CNPJ ou CPF, nome normalizado, e-mail com domínio, endereço e telefone formam uma chave mestra mais confiável. Por exemplo, Maria Silva e Maria da Silva podem ser a mesma pessoa. Agora, pense por um instante: qual campo tem mais peso? O documento, porque identifica o cliente com menos ambiguidade. Aqui, a identidade do cliente precisa ter dois níveis. Se você joga as quatro filiais dentro da matriz, ganha a visão de grupo, mas perde a gestão territorial. A regra certa separa a unidade compradora e grupo econômico. Assim, você enxerga faturamento, recorrência e carteira sem misturar realidades diferentes. A pergunta é: a filial some na matriz? Não, ela continua existindo, só deixa de virar cadastro duplicado. Quando a gente define o cliente mestre, todos os cadastros duplicados passam a apontar para uma identidade só. Assim, o histórico fica preservado, os contratos e documentos continuam ligados e a regra de unificação vira auditável. Exemplo: uma compra no cadastro antigo e outra no novo deixam de parecer dois clientes diferentes. A pergunta é: como analisar a carteira sem isso? Não dá. Quando dois cadastros são da mesma pessoa, não apague o histórico original. O melhor é criar um cliente mestre e ligar os outros a ele por uma regra clara, como CPF, e-mail ou documento. Assim, você junta faturamento, recorrência e carteira sem perder o passado. A pergunta é: qual cadastro manda? Pausa. O mestre manda e os demais viram referência.
Agora a gente entra na parte técnica, achar os pares suspeitos. Antes de comparar, normalize o cadastro. Tire pontuação, padronize maiúsculas, ajuste acentos e remova termos jurídicos, como limitada e sociedade anônima. Assim, João da Silva Limitada e João da Silva ficam muito mais próximos. A pergunta é: isso resolve tudo? Não, mas já corta ruído e melhora bastante a busca por duplicidades. Agora, para detectar duplicidades, a gente começa extraindo os cadastros de sistemas diferentes e juntando tudo numa base só. Depois, normalizamos nome, telefone, e-mail e documento, porque João Silva, J. Silva e João S. podem ser a mesma pessoa. Aí calculamos similaridade, como comparar impressões digitais do cadastro. No fim, validamos e vinculamos. Qual é o cliente mestre? Essa é a pergunta. A resposta vem cruzando evidências, não chutando. A primeira checagem é simples. Cadastros com o mesmo CNPJ completo e o mesmo país provavelmente representam o mesmo cliente operacional. Antes de analisar faturamento, você cria uma suspeita forte de duplicidade e aproxima esses registros. Depois, confirme com nome, endereço e histórico de compra. Pergunta: isso já basta? Pense um instante. Não. É só o começo da triagem técnica, não a decisão final. Para detectar duplicidades, agrupe pelo documento limpo e conte as ocorrências. Se a contagem passar de 1, o cadastro vira suspeito. Depois, gere a lista de identificadores e exporte esses casos para revisão. Se um CNPJ aparece 3 vezes, ele já é duplicado confirmado? Pense por um instante. Não, ele ainda é suspeito e precisa de validação antes da correção. Quando falta o documento, cruzamos nome, domínio do e-mail, cidade e telefone para achar duplicidade. Pense em uma pontuação de 0 a 100. Acima de 90, quase certeza. Entre 70 e 89, revisão manual. Assim, você limpa a carteira sem perder cliente bom. Pergunta: se 2 cadastros parecem iguais, mas são pessoas diferentes? A resposta está nos detalhes únicos, que evitam erro. Detectar duplicidade é metade do caminho. Agora a gente precisa medir direito depois da união. A tabela de equivalência faz isso. Cada cadastro operacional aponta para um cliente mestre, como várias chaves abrindo a mesma porta. Assim, pedidos antigos continuam existindo, mas o Power BI enxerga faturamento, recorrência e carteira de forma consolidada. Pergunta rápida: e se o mesmo cliente aparecer 3 vezes? Você soma uma vez só, com segurança. Aqui, o faturamento nasce do cadastro operacional, mas a leitura certa depende do cliente mestre. Pense assim: vários cadastros podem apontar para a mesma empresa, e a medida DAX consolida isso numa carteira única. Aí você enxerga a recorrência de verdade. A pergunta é: qual cliente vale? O mestre. Quando um cliente aparece duplicado, o faturamento precisa ser consolidado no cadastro mestre. Se 3 registros têm 10 mil, 40 mil e 50 mil no mês, a leitura correta é 100 mil para um cliente só, não 3 linhas disputando o ranking. Aí a recorrência e a carteira ficam limpas. A pergunta é: qual cadastro manda? O mestre. É ele que organiza a análise. Quando você consolida cadastros duplicados, o faturamento fica mais fiel ao que aconteceu de verdade. Os cartões de principais clientes, ticket médio, recorrência e carteira ativa passam a contar a mesma história. Se uma empresa tinha 3 cadastros, ela vira um cliente só. Isso melhora a análise? Melhora, porque você para de decidir com um dado inflado e começa a enxergar a carteira real. Se você não consolida clientes duplicados, a carteira engana. Um cliente pode sumir em janeiro e voltar em fevereiro com outro cadastro, e aí o sistema chama isso de churn. Com o cliente mestre, você junta tudo, enxerga a recorrência e faturamento de verdade. A pergunta é: ele saiu mesmo? Não, ele só trocou de cadastro. Depois de corrigir a base, o próximo passo é impedir que a duplicidade volte. Na criação do cliente, o sistema deve checar documento, nome parecido e e-mail antes de liberar o cadastro.
Isso corta erro na origem e evita cliente repetido. A pergunta é: quem segura isso? A pessoa ou o sistema? A resposta é o sistema, porque prevenção vale mais que retrabalho. Toda semana, a gente roda regras automáticas para achar cadastros suspeitos. Depois, essa lista vira uma fila de revisão, onde alguém aprova vínculos quando faz sentido e registra exceções quando não faz. Pergunta rápida: por que isso importa? Porque evita duplicidade silenciosa e deixa faturamento, recorrência e carteira muito mais confiáveis. Na automação, a regra não é unir tudo de qualquer jeito. Se Brasil Tech, Brasil Tecnologia e Brasil Tech Limitada parecem o mesmo cliente, a inteligência artificial sugere, mas quem decide é o score, a evidência e a trilha de auditoria. Assim você protege faturamento, recorrência e carteira sem criar erro em massa. A pergunta é: quando juntar? Só quando a evidência sustenta a decisão. Para evitar que cliente duplicado bagunce o faturamento e a recorrência, a gente acompanha 4 sinais simples: cadastros sem documento, duplicados suspeitos, vínculos aprovados e novos cadastros bloqueados por possível duplicidade. Exemplo: se a mesma pessoa entra 2 vezes, você pode contar 2 carteiras e errar a análise. A pergunta é: essa trava ajuda ou atrapalha? Ela protege a base e depois a gente ajusta os casos legítimos. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Pense na pergunta, faça uma pausa curta e responda mentalmente. Cadastros duplicados mudam o faturamento? Mudam, porque a mesma pessoa pode parecer 2 carteiras, inflar a recorrência e bagunçar a análise. A resposta comentada é simples. Antes de olhar números, una clientes iguais e limpe a base. Duplicidade de cliente é só um problema cadastral? Não, ela começa no cadastro, mas bagunça faturamento, recorrência, churn, carteira ativa, ranking e performance comercial. Se o mesmo cliente aparece em 3 códigos, a empresa pode achar que vendeu para 3 pessoas, quando vendeu para uma só. Isso muda totalmente a leitura do negócio. A pergunta é: devo sempre juntar cadastros com CNPJ parecido? Não automaticamente. CNPJ forte ajuda, mas filial, matriz, grupo econômico e unidade compradora podem ter regras diferentes. Pense assim: o CNPJ é a pista, não a decisão. Defina uma chave mestra e uma regra de negócio clara: consolidar por raiz, manter separado ou revisar caso a caso. Isso evita distorcer faturamento, recorrência e carteira. A diferença é simples. Deduplicar é descobrir que 2 cadastros são a mesma pessoa ou empresa. Consolidar é escolher qual vira o registro mestre e juntar faturamento, pedidos, contratos e atendimentos para a análise não ficar quebrada. Exemplo: João Silva e J. Silva podem ser um só cliente. Entendeu a pergunta? Agora você já sabe. Primeiro identifica, depois organiza.